Nós temos uma universidade no Vietnã. And we also have a university in Iowa called Waldorf University. E a gente também possui uma universidade no Iowa chamada de Waldorf. So, people are always going to come against you, Sabe, judge you. as pessoas sempre vão se levantar contra você, julgando você. But you know what? You have to believe in yourself Mas quer saber de uma coisa? Você tem que aprender a acreditar em você mesmo. and know who you are. E saber quem você é. That you are good enough Que você é bom o to suficiente do whatever you set your mind para to. fazer tudo aquilo que você coloca a sua mente. Você diz para si mesmo o que você vai fazer. So that's the story, and pretty much. And then, of course, I retired three years ago. Então, a história é mais ou menos, o resumo da história é mais ou menos essa. Claro, há 3 anos atrás eu me aposentei The family moved up to the parent company. e a família ela foi toda removida, foi toda transferida para essa holding familiar. We wanted to go for SACS accreditation, which is a level higher on accreditation. A gente agora está atrás, a gente queria, na verdade, ir atrás de uma acreditação, uma certificação maior nos Estados Unidos, chamada de SACS Accreditation, Which all your big universities in the southern part are in that accrediting body. que todas as maiores universidades do sul dos Estados Unidos fazem parte dessa acreditação, dessa certificação. My kids graduated from Auburn University, which is in Alabama. Os meus filhos, eles se formaram na Universidade de Auburn, no Alabama. And they're brick and mortar college. São do colegiado Brick and Mortar. They're in that association, University of Alabama, Texas, it goes on. E and on. existe essa associação de todas essas universidades e faculdades que fazem parte que compartilham dessa certificação. So this was an impossible situation that we wanted to become accredited with them. Então, essa certificação era como se fosse uma certificação impossível aos olhos naturais para que a gente conseguisse. But we just said, you know what, we're going for it. E a gente parou e pensou assim, quer saber de uma coisa? A gente vai tentar ir atrás disso sim. So we had to move out of the way and put in a new president. Então, a gente teve que sair do caminho, colocar um novo presidente. So after 4 years, E depois de 4 anos, we passed a lot of different tests through them. a gente já passou por vários e vários testes nesses últimos 4 anos. And I forget what we are right now. We're going through the last stage, and it looks really good. In December, we will have our final approval. E a gente foi aprovado nesse processo de 4 anos até aqui. E a gente agora já está no último estágio. Em dezembro agora sai o resultado final de todo esse processo. Mas já é se possível ver tudo isso com muito bons olhos. Já está no final e está praticamente tudo aprovado. And we are a Christian family E nós somos uma família cristã that own the university with Christian values. que tem uma universidade com valores cristãos. Now, the university is a secular university with over 40 degree programs. Você tem que entender que a nossa universidade oferece cursos, vamos dizer assim, seculares. 40 tipos de graduações diferentes, somente seculares. Não é uma universidade cristã, com cursos cristãos. Associates through PhD. E com associações a programas de doutorado. So that's the story. Então, essa é a história. So you know Uau. what? Nothing's impossible. Então, quer saber de uma coisa? Nada é impossível. Chantel, incrível. O começo da sua fala e a sua história falou muito comigo, porque um dos escritores mais lidos no mundo, Napoleon Hill, fala sobre mentalização. Mentalização. Mind. Yeah. Yeah. Okay. E a gente chama de mentalização, para a gente chama-se fé, né? A gente traduz mentalização em fé. E o que eu acho incrível é assim, que, como eu disse no começo, né, nós podemos criar conexões certas ou erradas, depende do ambiente, das pessoas e do que a gente está conectando. E vocês viram o que ela fez? A mentalização que ela e a família se colocou, a fé que ela se colocou para conseguir sair de onde eles estavam.
isso é tão mais simples no dia a dia, que as músicas que nós escutamos nos nossos carros no dia a dia, os lugares que a gente frequenta, isso tudo é mentalização. A gente não precisa parar, às vezes, e procurar essa meditação. Obviamente que a meditação mais profunda, ela vai te alcançar níveis mais profundos. Mas, às vezes, as coisas básicas, como o dia a dia, no trânsito, o que você está escutando, o que você está vendo na televisão, os lugares que você tem frequentado, os ambientes que você tem frequentado, as pessoas que você tem se conectado, isso tudo, na sua cabeça, você está mentalizando. Tudo isso. Então é importante a gente parar e pensar. O que está entrando aqui? Todos os segundos. Porque isso vai decretar muito quais são os resultados que a gente vai alcançar. E outra coisa que eu achei incrível, que talvez é um padrão, é coragem, né? Eu acho que o sobrenome da Chantel é Chantel Cooley. Eu acho que deveria ser Chantel Courage. Chantel Coragem. E esse é um padrão de empresários e empreendedores. Ter coragem de tomar decisões. Eles tinham acabado de sair da ruína. Não tiveram a aprovação do documento que eles precisavam. O pai dela foi lá e financiou a casa, levantou o dinheiro para fazer. Pensa a decisão e a coragem. Essa história ela é incrível, mas a parte mais incrível vem agora. A Chantel tem um chamado ministerial, que essa é uma pergunta que, por que o Brasil e o que te encantou nesse país? E explica para todos eles o que você tem feito aqui, que é, com certeza, uma bênção de Deus. So when I retired, I needed to do something. Então, quando eu me aposentei, eu precisava fazer alguma coisa da vida. You know, if you know about the DISC profile, I'm a high D. Se você conhece, é familiarizado com o teste DISC, eu tenho uma personalidade D muito alta. And so I want to help business people know how to take the Word of God and activate it in their life. Então, o que eu quero realmente é ensinar pessoas de negócios, empresários, como pegar a palavra de Deus e fazer dela ativa nas suas vidas. You know, because when we got scriptures and we begin to say we are overcomers. Então, porque a nossa história, o que a gente fez? A gente pegou escrituras, versículos, e a gente começou a declarar em voz alta esses textos, dizendo, por exemplo, nós somos bem mais do que vencedores. We have the mind of Christ. Nós temos a mente de Cristo. Psalm 1 says everything our hand touches will be successful. O Salmo número 1 vai dizer que tudo que fizermos irá prosperar. And so we just began to speak that and declare it, and I'm like, I've got to help people realize this is powerful. Então nós fizemos isso, nós declaramos de forma ativa a palavra de Deus e as coisas foram acontecendo. Então hoje eu entendo que eu tenho que ensinar isso para as pessoas, de que a palavra de Deus funciona, que isso transforma as nossas vidas. And you know, God wants you to be successful. Entenda, Deus quer que você seja bem-sucedido. God will open doors that no man will open for you. Você tem que entender que Deus pode abrir portas que nenhum outro homem pode abrir por você. And let me tell you, I want the mind of Christ because that means I'm brilliant. E deixa eu te dizer uma coisa, se eu tenho a mente de Cristo, isso significa que eu sou brilhante. I'm brilliant at business. Eu sou brilhante quando eu faço And negócios. I got into Proverbs. E eu então mergulhei em Because provérbios. at 33, running a university, I needed wisdom. Porque com 33 anos, com esse desafio de agora administrar a universidade, meu Deus, eu precisava de sabedoria. So John Maxwell said, you know, read a Proverbs a day. Então, John Maxwell, ele tinha esse ditado, leia um provérbio por And dia, that's full of wisdom. porque ali tem muita sabedoria. And like whatever the date is, you read that chapter. E qualquer que seja o dia, você lê o capítulo do dia. Dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. I've been reading Proverbs for 20 years. Então, eu tenho lido
lido Provérbios dessa forma por 20 anos já. And what happened is I asked God, give me wisdom beyond my years. E a minha oração, que eu sempre fiz a Deus desde aquela época, é: Deus, me entregue uma sabedoria além da minha idade, além do meu tempo. Because I needed to believe in myself, and I'm dealing with people much older than me. Porque eu precisava, em primeiro lugar, acreditar em mim mesmo, e eu precisava disso porque eu lidava com pessoas muito mais velhas do que eu. And so all this caused incredible success. E tudo isso causou um sucesso incrível. And because, there's a scripture, the Lord will perfect that which concerns me. And then there's another one, I have favor like a shield about me. Então tem alguns versículos, como por exemplo um salmo que diz: o Senhor vai aperfeiçoar tudo aquilo que diz ao meu respeito. Ou um outro texto bíblico que vai dizer: o favor do Senhor é como um escudo sobre a minha vida. And so I don't have to deal with luck anymore. Oh, I know God wants me to be successful. Então não se trata de uma questão agora de sorte, de eu estar buscando uma sorte. Não, eu sei que Deus tem algo grande para mim, então eu acredito e me movo com isso. So how it all started is like, okay, I got to go help people, business people and ministry leaders become who they're supposed to be. Então, como tudo isso começou aqui, eu entendi que eu precisava ir até líderes ministeriais, líderes do mundo de negócios, para fazer com que eles entendessem quem eles são chamados para ser. And so I found myself with a great team. Então eu me conectei com um grande time. I've got Igor in the back. He's the vice president of Chantel Cooley Eu Ministries. tenho um Igor ali atrás, ele é o He's over vice-presidente do meu ministério hoje. And then I have Simone, also she's a part of the team. Eu tenho a Simone, que também faz parte do time. And then Suli, which is Vitor's wife. E a minha esposa Sueli, tá ali em cima. Oh, there she is up there. And so I'm like, let's do this. E eu decidi, vamos fazer isso. I got translators. Eu tenho intérpretes, tradutores. And God just called me to go and help the business people rise up, be confident in who they are. E Deus me deu esse chamado de levantar pessoas do mundo dos negócios para se levantarem, para terem uma autoconfiança, para... And so people said, how did you become so successful? Então as pessoas me perguntam muito como você se tornou tão bem-sucedida. And I said, I stand on the word, so I wrote this book called Stand on the Word. Então eu sempre falo para ela: olha, eu permaneço, eu fico firme na palavra de Deus. Então foi aí que eu escrevi esse livro. Now I can talk to business conferences Eu posso falar em conferências de and talk negócios. about leadership and don't mention a word about Eu God. posso falar sobre liderança, por exemplo, bastante, e não mencionar nenhuma vez sequer Deus. And I do that here in Brazil from time to time. E algumas vezes eu sou convidada a eventos aqui no Brasil onde eu faço dessa forma, ajo dessa forma, Giving, principles and how we did it. entregando princípios que a gente usou para conquistar o que a gente conquistou. But I really love to lean on God, Mas eu amo me inclinar em Deus. because how would you like favor just to chase you down? Porque, por exemplo, o quanto você gostaria que favor simplesmente perseguisse você? I mean, just knock you down. Sabe, perseguir você a ponto de derrubar você. I mean, you look this way and people want your product. Sabe, você olhar para o lado direito e as pessoas aqui querem o seu produto. You look this way, they're coming after you. Você olhar para o outro lado, as pessoas correndo atrás de você, querendo comprar o And seu that's what produto. happened. E é isso que aconteceu. I think we just spoke the word, E eu creio que a gente declarou tanto a palavra. that we're blessed going in and we're Sabe, blessed going em out. voz alta dizendo, nós somos abençoados ao entrar, abençoados ao And sair. there was no way we were going to fail. Então a gente fez de uma forma que não tinha como a gente So, fracassar. the word gets you so confident. Porque a palavra, ela te traz essa confiança. And you don't care who it is because you know your stuff. Porque você não se importa o que está na sua frente, quem está na sua frente, porque você simplesmente entende o que você carrega. And teaching people how to pray over their business. Então eu amo ensinar as pessoas como orar sobre o negócio delas. We pray, God, I thank you. We send angels out to bring our students in. Sabe, They want orações us. que a gente fazia assim: eu te agradeço porque o Senhor agora está enviando anjos para trazer os nossos estudantes vindo para se matricularem. So that's why I'm here, Então é por isso que estou aqui. is to encourage and motivate, É para encorajar, para motivar, but to also give key successful tips mas também para dar chaves de sucesso
I guess I could go ahead and show this book too. Eu gostaria de falar desse livro também. So, in that building that you saw on the screen, Naquele prédio que vocês viram aí a I foto, wrote in my book called Beyond the Basics. naquele prédio, o tempo que eu estava trabalhando lá, eu escrevi esse livro Everything chamado we did. Além do Básico, com tudo que a gente fez. How to build teams. De forma assim, como a gente construía equipes, times, How to find out who's got what talent. e descobrir o talento de cada pessoa na sua equipe. We have 130 leaders in Columbia Southern. A gente tem aproximadamente 130 líderes na nossa Now, universidade. they may not all have the same faith as we do. That's okay. E eles podem não ter a mesma fé que a gente tem. E isso não tem problema, está tudo bem. But as an employer, when they walk through our business, Mas como empregados, quando eles entram nas portas do nosso negócio, we want to help them become who they are called to be nós queremos ajudar eles a se tornarem quem eles foram chamados with para all their ser, talents. com todos os talentos que eles So possuem. in this book, I teach about all that Então, nesse livro eu falo e ensino a respeito and disso. how I went through failures, E como eu passei por momentos de fracasso, conflicts. conflitos, But truly, building a place that has great culture really was the key. mas verdadeiramente, construir um ambiente com uma cultura incrível foi algo chave para a nossa empresa. You can be a level 1 leader all your life. Você pode ser um líder nível 1 por toda a sua vida. That means people will work for you because they have to, not because they want to. Sabe o que significa ser um líder no nível 1 mais baixo? Significa que as pessoas vão trabalhar para você não porque elas querem, não por uma paixão, por inspiração, mas porque elas têm que trabalhar para você. That's not success. E isso não é You sucesso. see, as a leader, we want to improve lives. Como líderes, nós temos que ter esse anseio de melhorar a vida das And pessoas. so I talk about the culture Então eu falo sobre and some of cultura the things that we did outside of our work days. e algumas coisas que a gente fazia fora dos nossos dias de trabalho. And we built friendships. E a gente construía amizades. Yes, we did. Sim, a gente fazia isso. We worked hard. A gente trabalhou duro, We played hard. a gente jogou duro And yes, we fired people. e sim, a gente também demitiu muita gente. You know, we have a legacy. Nós temos um We legado. worked hard for this. A gente trabalhou muito duro por esse And if you legado. don't fit, E se você não se encaixa nessa cultura, nisso tudo, we got to send you on. a gente vai ter que liberar você para a próxima And I fase da think sua that's vida. another key to a great business. E eu acho que essa também é uma outra chave para um grande negócio. So, you know, I think, I just feel like, I just love Brazil. Eu amo o Brasil. I just love the business people, Eu amo o povo, os homens e mulheres de negócios aqui nesse ministry país. leaders, Os entrepreneurs. líderes de ministério, empresários, empreendedores. Your nation has really got something amazing. A sua nação tem algo incrível. I don't see that in the United States. O que vocês têm aqui, eu não vejo nos Estados You Unidos. got a heart Vocês têm um coração and you love people. e vocês amam para as pessoas. And you know, you're going to be successful. E vocês vão ser Your bem-sucedidos. nation is rising A sua up. nação vai se It's levantar because of people like you. por causa de pessoas como vocês. You believe in yourself, Vocês acreditam em and vocês you're going to mesmos. take it to the next E vocês vão level. levar tudo isso para um novo nível. Amen? Amém?